Se a coisa já estava ruim, com a pandemia ficou ainda pior. Um ano sem aulas foi o equivalente a 4 anos de prejuízo de aprendizagem para os alunos durante a pandemia do Covid-19. Afinal, o que é preciso para correr atrás do prejuízo e não só isso, tornar a educação do Brasil um exemplo para o mundo? É o que a gente vai explicar no episódio de hoje do Brasil Invertebrado. Na janela da sala, a notícia vivia da fome, da lata, da fome, do lixo que a sala varria. Holocausto do verbo, tempo presente. É tatu queimado no fogo da pólvora na sombra da cruz, na luz do espelho. Genocídio do tempo, passado presente. O copo de udo senta lá sempre com sem corte no escuro. Holocausto do verbo, tempo presente. É tatu queimado no fogo da pólvora na sombra da cruz, na luz do espelho. A situação da educação brasileira é calamitosa. No Programa Internacional de Avaliação de Alunos, conhecido como PISA, o nosso país tem o pior desempenho da América do Sul em matemática. O pior desempenho também em ciências. E é o penúltimo colocado no quesito leitura. E se liga só nessa, ainda de acordo com o PISA, metade dos estudantes brasileiros não sabe ler direito. Isso é muito grave. E antes da gente buscar soluções, a gente precisa primeiro entender o atual panorama, o atual modelo que é implementado na educação brasileira. Educação básica. Nós temos as escolas públicas, seja redes estaduais, municipais e até algumas federais, né? E nós temos as escolas privadas. Grosseiramente, 90% dos alunos da educação básica estão na rede pública e 10% na rede privada. Rede pública gratuita, estatal, rede privada, né, pago. Esse é um modelo em que na rede privada nós temos já do lado privado já uma liberdade de escolha, uma concorrência entre as escolas, solidariedade de escolha por conta dos alunos, né? O mercado de trabalho para professores, gestores, profissionais, competitivo. Então, de um lado, acaba, em média, entregando, né, uma provisão de serviço de educação melhor do que o público. O público, ele é, né, bastante rígido, né, porque ele é organizado de uma maneira, né, em que se estabelece muitas regras, em que as famílias têm poucas opções, mas tem uma grande diferença entre um e outro. Aqui no privado, o aluno pode escolher, mas também a escola pode escolher querer ter aquele aluno ou aluna não. Na rede pública não, ele é obrigado a aceitar aquele aluno. Então acaba gerando um sistema dual em que gera muita desigualdade. Então eu acho que a grade tem que focar tanto no básico quanto em matemática, português, inglês, que é usado hoje em dia tanto para questão de comercial, né, emprego, essas coisas, quanto focar no que é realmente necessário como estrutura de um país, entendeu? Buscar entender nos alunos o que ele é voltado para quê, né, o que ele se destaca naquela escola ou naquela matrícula, entendeu? E começar a desenvolver. Se no ensino básico o setor público predomina, no ensino superior, quem predomina é o setor privado. Do lado da educação superior, a gente tem ainda um sistema muito mais, digamos assim, com muitas nuances de público-privado. A situação se inverte. Do total de alunos matriculados na educação superior, a maioria está no setor privado e não no setor público. O público aqui, a gente tem a provisão pública através das universidades públicas, federais, estaduais, alguma outra municipal, e a provisão privada através das universidades privadas pagas. Mas a gente tem dois outros sistemas que meio que mistura público-privado. A gente tem de um lado o ProUni, que é então o pagamento, né, o recurso público pagando para um aluno se inscrever e seguir numa escola privada. Então é uma provisão pública por meio de uma entidade privada, né? Esse é o ProUni. E a gente tem, além disso, todo o sistema de crédito através do FIES, que são créditos subsidiados para a educação superior para pagar, né, as escolas privadas. Então note que aqui o público e o privado se dá de
duas maneiras, provisão direta, mas também via financiamento para a provisão via setor privado. E quando a gente olha o perfil dos alunos, a maioria está no setor privado. O perfil dos alunos que está no setor privado é um perfil socioeconômico, em média, né, menos favorável do que quem está no setor público. Claro que no setor público, nos últimos anos, por causa das políticas de cotas, isso já tornou mais diverso e o setor, as universidades públicas passaram também a matricular alunos com situações familiares mais desfavoráveis. Mas ainda assim, em média, né, o nosso trabalhador que estuda vai para o setor, para as escolas privadas, porque pode fazer aula à noite, etc. Então, esse é o nosso modelo. Para entender por que esse modelo faliu, é necessário dar uma olhada no retrovisor. Em 1994, o Brasil investia o equivalente a 3,8% do seu PIB em educação. E isso vem subindo desde então. Em 2014, ele chegou a 5,6% do PIB e se manteve nesse patamar até hoje. Mais dinheiro melhorou a situação? Quase nada. Em média, os países membros da OCDE investem 4,4% do PIB em educação, o que é inferior ao Brasil, mas apresentam resultados muito melhores. Não basta abrir a torneira se a água vai direto para o ralo. Eu acho que primeiro precisa de um bom diagnóstico. Nós não tivemos a elaboração das provas do SAEB, da Prova Brasil, né, no ano passado. Algumas redes fizeram isso, mas nem todas fizeram isso. Isso é a primeira coisa que a gente precisa fazer, ter um bom diagnóstico, né? Isso é um papel importante do Ministério da Educação para fazer. E uma Prova Brasil e os censos escolares, as informações, né, essas informações todas são importantes para dar esse bom diagnóstico, né? Feito um bom diagnóstico, então, elaborar as políticas, né, para isso. Então, aqui a gente vai ter que trocar o pneu com o carro andando, porque, de um lado, a gente tem que ver onde estão as deficiências, em que grupos, em que perfis de alunos estão essas deficiências, e fazer políticas focalizadas para esses grupos, para, digamos assim, correr atrás do prejuízo. E, ao mesmo tempo, temos que estar seguindo com o processo normal de aprendizado, né, que teria, independentemente de ter ocorrido a pandemia, né? Isso é possível, muitos países estão fazendo, alguns exemplos no Brasil está ocorrendo isso, né, algumas redes. Então, eu acho que temos sim condições para fazer. Claro que era para ontem, claro que a recuperação não vai se dar imediatamente, é uma coisa para alguns anos, mas é sim factível. Eu acho que é uma agenda número 1 hoje em educação no Brasil. É fato, não existe solução fácil para um problema tão complexo. Mas isso não impede que o governo comece a tentar mudar esse panorama desde já. Afinal, qual deve ser o primeiro passo? Um exemplo concreto desse tipo de proposta é o do ICMS educacional, que já foi implementado em alguns estados. A ideia dessa proposta é justamente direcionar uma parte dos recursos do ICMS, que é um imposto arrecadado pelos estados, e direcionar aquelas escolas que estão desempenhando melhor de acordo com o IDEB, que é justamente o índice que mede a evolução das escolas e dos alunos na educação básica. A partir desse tipo de modelo de proposta, você consegue incentivar que os bons gestores e os bons professores se beneficiem com mais recursos, podendo melhorar as escolas que eles gerem, e assim garantir um ambiente de competitividade saudável para as escolas do ensino básico. E você, o que é que você acha que precisa ser feito para o Brasil ter uma educação melhor no ensino básico e no ensino superior? Deixe a sua opinião nos comentários desse vídeo e confere também as redes sociais do Livres. A gente se vê no próximo e último episódio do Brasil Invertebrado. Até lá!